Na nossa sequência de exposição, nesse quarto sermão, quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a mensagem da cruz e a unidade da igreja. Só para a gente relembrar, Paulo, embora fosse corrigir a igreja de Corinto, ele começa a sua carta expondo para aqueles irmãos qual era a identidade daqueles irmãos, que eram uma igreja de Deus, que eram irmãos que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, que eram irmãos que agora são chamados a viver uma vida de santidade. E logo após, Paulo diz que Deus derramou sobre a igreja todos os recursos necessários para que eles vivessem uma vida de santidade. Uma vez que Paulo faz essas afirmações, mostra para aqueles irmãos que ele não está lidando com descrentes, embora ele vai ter que tratar de maneira dura um pouco mais à frente, Paulo começa a tratar do problema mais aviltante daquela igreja, do problema mais sério daquela igreja, que era o problema das divisões, né? Já falei para os irmãos que, dentre todos aqueles problemas que nós vemos enumerados aqui na primeira carta aos Coríntios, Paulo está colocando como problema principal a questão da divisão da igreja. Como os irmãos estavam divididos no seu modo de pensar, como os irmãos estavam divididos pelas suas preferências pessoais, logo eles não estavam unidos para combater aquilo que era mais importante, os erros, os pecados, as heresias que estavam se implantando no meio da igreja. Isso para eles era, de uma certa forma, meio que desimportante, uma vez que eles estavam preocupados demais consigo mesmo. E a partir desse momento, Paulo passa a tratar daqueles irmãos. Sabemos que havia pelo menos uma divisão quádrupla dentro da igreja. Alguns se diziam ser de Paulo, outros se diziam ser de Cefas, a saber, Pedro. Outros se diziam ser de Apolo, e aqueles que diziam-se ser de Cristo. Também já falamos sobre o porquê que cada um tinha a sua escolha partidária. Paulo era o pregador da graça, o pregador dos gentios, né? Conhecido como apóstolo dos gentios. Então aqueles que se diziam eu sou de Paulo, provavelmente era um grupo que não queria ninguém no pé deles, reclamando ou falando para eles: vocês precisam melhorar a vida. Eles sentavam-se em um mero aspecto simplista da graça e falavam: olha, eu estou na graça, não tem esse negócio de ficar me incomodando não, estou tranquilo, né? Aqueles que se diziam de Apolo eram aqueles que estavam mais preocupados com um discurso muito elaborado. Aqui à frente da mensagem nós vamos falar um pouquinho mais sobre o contexto que envolvia esse aspecto daqueles que se diziam ser de Apolo. Apolo provavelmente foi o pastor que substituiu Paulo, quando Paulo voltou para Roma, para Éfeso, e ficou pastoreando aquela igreja. Era um homem muito eloquente, sábio. Aqueles que se diziam ser de Apolo estavam dizendo assim: olha, não vem com qualquer discursinho para o meu lado não, porque eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento, então não é qualquer coisa que vai me agradar. Ainda havia aqueles que se diziam de Cefas, de Pedro. Pedro era o grande apóstolo, um dos pilares da igreja. E aqueles que se diziam ser de Pedro, eles viviam mais ou menos como em uma guerrinha interna com os que eram de Paulo. Porque se Paulo era o apóstolo da graça, eles falavam que Pedro era um judeu verdadeiro, autêntico, amigo de Jesus. E esses que diziam-se ser de Pedro eram aqueles que até gostariam de impor normas judaicas para o cristianismo da época. Eram aqueles que ficavam medindo as pessoas com régua, era um coração legalista. E por fim havia aqueles que se denominavam de Cristo, né? E talvez nós pensemos: mas por que Paulo repreendeu um grupo na igreja que se dizia eu sou de Cristo? É um pouco estranho para nós essa percepção, porque na verdade Paulo estava percebendo que aqueles irmãos de fato não estavam se dizendo: olha, eu me submeto à autoridade de Cristo, mas eles se opunham a todos os outros grupos, só que de uma forma diferente. Falou: olha, nós não somos iguais a vocês, não tem esse negócio de líder sobre nós, nosso negócio é direto com o Senhor e Salvador, nós não vamos ouvir liderança alguma, o nosso coração, nosso contato é direto com o Salvador. E por conta dessas divisões que estavam causando um grande incômodo na igreja, Paulo precisa corrigir, porque por meio dessas divisões entraram todos os outros problemas. E é nesse sentido que esse texto que nós vamos ler hoje vem aplicando a solução que Paulo traz para o maior problema da igreja. Para o maior problema da igreja, Paulo apresenta a solução mais radical que pudesse haver. Na verdade, Paulo está dizendo: meus irmãos, tudo isso aconteceu porque vocês perderam o foco único em uma questão que é muito importante para a vida da igreja, a saber, a mensagem da cruz de Cristo. Vocês foram unidos pela cruz, mas agora estão vivendo como se fossem separados por ela.
Na verdade, ela nos une. E eu quero convidar os irmãos a nós lermos esse texto de 1 Coríntios 1, 18 a 25, no qual nós vamos meditar um pouco mais nessa noite. A mensagem da cruz. Diz assim a palavra do Salvador: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós exaltamos o Teu nome, porque nesse final de tarde, início de noite de domingo, nós podemos nos reunir aqui, nesse lugar que chamamos Casa do Senhor, para declarar, Deus, o quanto nós confiamos na mensagem da cruz e para, de fato, Senhor, nos submeter ao conteúdo desta mensagem. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que, mais do que isso, essa palavra encontre um lugar de morada no nosso coração, transformando-nos de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê toda a atenção agora para esse momento e para esse ministrar em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vivemos dias muito parecidos com os dias ali de Corinto, né? Se você for observar as coisas que Paulo tratava ali em Corinto e o contexto de Corinto, embora culturalmente nós tenhamos um contexto bastante distante, mas você vai perceber que os desejos e as inclinações dos corações por conta do pecado são muito parecidos. Hoje, nos nossos dias, nós vemos pessoas procurando mensagens mais palatáveis, pregações motivacionais, discursos que massageiam o ego humano, e isso prende a atenção das pessoas. Muitas vezes isso até emociona e produz uma certa satisfação interior, mas infelizmente isso não transforma verdadeiramente os corações. Haja vista o grande número que nós temos de pessoas se declarando evangélicas no nosso país. Se eu não me engano, subiu a mais de 30 milhões de evangélicos aqui no Brasil. 30 milhões é muita gente, é muito crente, né? Porém, nós não temos visto grandes transformações na cultura, nós não temos visto grandes transformações na ética, no caráter, nos costumes, né? Embora o evangelho não seja necessariamente uma pauta de costumes, mas nós não temos visto substanciais transformações na sociedade como um todo, na área da honestidade, da pureza. São 30 milhões de pessoas que se declaram de Cristo Jesus. Mas quando você vai observar, você vai ver que essas declarações, elas são mera especulações, até mesmo filosóficas, porque muitos gostam de um Jesus que está amoldado ao meu jeito de pensar. A verdadeira mensagem que transforma, une e salva, ela é considerada loucura para o mundo. Hoje esse evangelho que nós pregamos, mesmo no meio de 30 milhões de evangélicos, é rejeitado. Não se engane. Não se engane que o sermão de Pedro, que converteu 3 mil pessoas em Pentecostes, esvaziaria igrejas hoje. Os sermões de Paulo esvaziariam igrejas hoje. Até mesmo as cartas amorosas, joaninas, esvaziariam igrejas hoje. A gente tem uma ideia de João como se ele fosse assim muito bonzinho. Lê a primeira carta. Dá uma olhada. O que dizer então de Pedro quando fala, olha, esses que são inimigos da cruz, você nem cumprimenta eles, né? Ele seria tido como radical demais. Mas é justamente por conta da mensagem da cruz que Paulo traz aqui que nós somos unidos. E Paulo apresenta a mensagem da cruz como a resolução para os conflitos internos. Nós pararmos de olhar para nós mesmos e olharmos para a cruz de Cristo.
A igreja de Corinto estava dividida, na verdade, por conta das suas vaidades, por conta da sua intelectualidade, das suas afinidades pessoais. E o problema aqui não era o conhecimento, mas uma fé e uma confiança em que o conhecimento pudesse transformá-los em algo que eles de fato não iriam ser transformados. A igreja de Corinto vivia atraída por líderes carismáticos e pela eloquência filosófica, esquecendo que o centro do evangelho é o Cristo crucificado, que reúne o povo de Deus em um só corpo. O centro do evangelho não são discussões teológicas, o centro do evangelho é Jesus. Paulo confronta as divisões da igreja, enfatizando que o poder salvador não está nos discursos sofisticados, não está em sinais espetaculares, mas na loucura da cruz de Cristo. Onde havia divisão, Paulo propõe um remédio poderoso, o evangelho da cruz do nosso Salvador. Para a gente entender um pouquinho mais desse contexto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, quero pedir que você observe ali o versículo anterior da nossa leitura. Nós começamos lendo no versículo 18, mas no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação muito importante para nós. Ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo aqui ele já começa a tratar com aqueles irmãos que estavam atrás de um discurso mais polido, dizendo: olha, o que eu vou dizer para vocês agora, o que eu tenho para dizer daqui para frente, eu não vou ficar buscando boas palavras, ou palavras de impacto, ou frases que impulsionam vocês. Eu vou dizer de uma maneira muito clara. Por quê? Porque eu não quero que a percepção que vocês venham a ter do sacrifício de Jesus na cruz seja uma percepção ilusória ou errada. Eu não vou fazer isso para que não seja anulada essa questão. Agora ele aprofunda essa declaração de não falar com sabedoria humana, ou sabedoria de palavra. A ideia de sabedoria de palavra é sabedoria humana, mostrando como o poder de Deus opera por meio daquilo que o mundo despreza. A mensagem que nós pregamos, ela é desprezada pelo mundo, inclusive por muitos crentes. A cruz que divide homens entre salvos e perdidos é o ponto também que une a igreja verdadeira de Cristo. É ela que nos traz para si. Como cantamos aqui logo de início, pela cruz nós fomos atraídos. Deus nos atraiu a si pelo sacrifício da cruz. Esse versículo 17 que lemos prepara o terreno para que Paulo responda aos grupos que estavam se dividindo em torno dele mesmo, de Apolo, das preferências por Apolo, de Cefas e até mesmo a suposta preferência por Cristo, mostrando que a cruz anula essas pretensões de sabedoria humana, apontando para a sabedoria de Deus. Aqui nesses versículos de 18 até o 25, o apóstolo Paulo apresenta uma resposta para os grupos que estavam divididos no meio da igreja, e eu quero compartilhar com os irmãos essa resposta. Quero apresentar 6 verdades que Paulo trata aqui acerca da mensagem da cruz e a união da igreja. E a primeira dessas verdades é que a cruz de Cristo é a loucura que salva. Enquanto muitos estavam debatendo teologia, preferências pessoais por pregadores, por linhas teológicas, Paulo fala: olha, nada disso salvou ninguém, é a cruz que salva pecadores. Dos versos 18 a 21 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Olha só, Paulo já coloca ele e esses irmãos que estavam em litígio como o único grupo unido pela cruz. Nós, que somos salvos por essa cruz, nós a vemos como o poder de Deus sobre nós. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa passagem, irmãos, começa com uma declaração muito forte do apóstolo Paulo, dizendo que essa mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, para nós não é loucura. Para nós tem uma conotação completamente diferente. Ela é o poder de Deus e nós fomos salvos por ela. A ideia que Paulo trata aqui como loucura, o termo loucura é uma tradução da palavra grego moria, ou moriá, que indica algo desprovido de valor.
algo que é indigno de ser observado, algo que nós nem precisávamos nos preocupar. Então Paulo está dizendo, olha, essa mensagem que nós pregamos, o mundo despreza por completo. Eles dizem, olha, eu não sei porque vocês ficam debatendo essas coisas, porque falar de cruz, hoje há um esvaziamento muito grande da cruz nas igrejas. Eu lembro-me que há 25 anos atrás, há 27 anos atrás, eu era ainda um jovem seminarista, estava indo trabalhar na igreja presbiteriana de Faxinal, era uma congregação que ficava no fundo de um terreno. Já contei para os irmãos a história da construção dessa igreja, e ali nós tínhamos 16 membros, e o Senhor nos deu a graça de construirmos um templo. Ao final de 2 anos nós estávamos com 64 pessoas lá, mas construímos um templo ali. E eu lembro-me que uma congregação presbiterial, numa cidade pequena, com 14 membros inicialmente, ela não tinha muitos recursos. Então nós imaginamos como a gente pode deixar essa nossa igrejinha bonita, né? Nós não tínhamos como fazer uma fachada como nós temos hoje aqui, ou mesmo essa parte acústica que eu particularmente acho muito bonita. Nosso negócio era muito simples. Nós resolvemos, pedimos lá para o arquiteto desenhar para nós uma cruz de tijolo vazado, sabe aquele tijolinho de vidro, na parede da frente da igreja, porque quando acendesse a luz dentro da igreja, a cruz ficava brilhante, e essa era toda a decoração que nós tínhamos para a frente da igreja. Contratamos lá o pedreiro que foi construir, ele era de uma denominação pentecostal, era o que tinha ali. E quando ele pegou o projeto, ele falou para mim, quem que é o pastor dessa igreja? Eu não era o pastor da igreja, eu era seminarista, mas naquela hora eu respondia por aquilo, falei, sou eu mesmo. Eu não vou fazer esse negócio aqui não. Eu falei, o que o senhor não vai fazer? Tem algum problema no projeto? Eu falei, não, cruz, eu não vou fazer não. Isso é sinal de maldição. Eu falei, não, pode fazer sim, pode fazer. Pode pôr a cruz aí. Não, vocês não são crentes? Eu falei, somos. Mas vocês vão colocar a cruz? Eu falei, vou colocar a cruz, né? Ele falou, mas é maldição. Eu falei, por essa maldição fui abençoado, você vai fazer a cruz. Não, o senhor vai vir aqui e não vai estar a cruz. Eu falei, então você não vai nem pôr a mão aqui, você pode ir embora, está dispensado. Ele falou, louco, mas o senhor vai fazer isso? Eu falei, vou, o senhor me põe essa cruz na parede aí de tudo quanto é jeito. Mas qual era a ideia dele? De que a mensagem da cruz era uma mensagem que já não servia para o mundo. Como é que as pessoas vão ver a igreja com essa cruz aí? Nós colocamos uma de 4 metros aqui fora, né? Cruz. Que é pela cruz que nós fomos salvos. Para o mundo isso é loucura. Para muitos dizem que isso é loucura. O mundo tenta alcançar a salvação pelos meios filosóficos, pelos meios lógicos. Mas ele tem falhado e ele vai continuar falhando fragorosamente. Deus escolheu salvar pela loucura da pregação, conforme nos diz o versículo 21. A sabedoria humana não pode compreender os caminhos de Deus. A sabedoria do mundo é arrogante, embora seja incapaz de produzir aquilo que só Deus pode produzir. Paulo aqui está citando aquilo que o profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 29, no versículo 14. Quando o Senhor revela para Isaías isso: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Todo mundo esperava um Salvador cheio de pompa. Todo mundo esperava o Filho de Deus, como ele virá no final, nas nuvens, em poder e grande glória. Eles esperavam um libertador político. E Deus manda um filho de carpinteiro, vindo de Nazaré, Galiléia dos gentios. Pode vir alguma coisa boa dessa região? Veio o Salvador. Um homem simples, de palavras incisivas, que se importava com pessoas que eram desprezadas, que tocava pecadores, conversava com adúlteros, entrava na casa de ladrões e salvava todas essas pessoas. Aquilo era um escândalo para eles, veremos mais para frente. A sabedoria deles estava sendo confrontada, toda a percepção que eles haviam tido até então, e as suas expectativas estavam sendo destruídas, porque Deus estava fazendo algo novo, para mostrar que a verdadeira sabedoria não se encontra nos sábios desse mundo. Nós já lemos ali o versículo 19, eu vou destruir essa sabedoria, eu vou aniquilar essa inteligência.
Paulo apresenta a pregação da cruz, irmãos, como uma aparente contradição. Ela é loucura, sim, para os perdidos, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Essa cruz que o mundo despreza é a cruz pela qual o Senhor nos salvou. A cruz inverte os valores do mundo. O que é considerado fraco, agora é forte. O que é considerado insensato, agora é sábio. E essa loucura da pregação é o método de Deus para a salvação. Uma salvação que não está estribada nos méritos e na inteligência humana, mas única e exclusivamente na graça que se revela no ofício humilde do pregador. De maneira que não é a eloquência do pregador, é o poder de Deus. O pregador abre a Bíblia, lê a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia. O Senhor, milagrosamente, com o poder do seu Espírito, captura corações, quebra barreiras, transforma vidas, converte pessoas, traz vida nova, porque a pregação do Evangelho é a loucura do poder de Deus. Então Paulo, ele começa apresentando para aqueles irmãos a verdade de que a cruz, na qual eles não estavam focados, é a loucura da salvação. É somente por meio da cruz que nós somos salvos. Não somos salvos pelos nossos gostos pessoais e nem muito menos pela nossa teologia, tá, irmãos? A teologia ajuda muito a você ter uma boa compreensão de Deus. Uma boa teologia, ela é uma bênção para a sua vida, mas ela não salva ninguém. Não é o fato de sermos reformados que diz que somos salvos. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. A perspectiva reformada nos ajuda a perceber mais isso. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos entender cada coisa no seu devido lugar. A segunda verdade que o apóstolo Paulo apresenta para aqueles irmãos que estavam divididos é que a cruz de Cristo anula os projetos humanos. Ora, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou... Peraí, vocês estão enganados. Vocês deveriam estar todos debaixo da égide da mesma cruz. Versículo 22, Paulo diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Vocês estão correndo atrás de coisas que Deus não vai dar para vocês. A pregação da cruz de Cristo não adapta a sua mensagem e nem muito mesmo se submete aos gostos da plateia. Isso inclusive é um perigo. Conforme as pessoas vão moldando a mensagem ao gosto do ouvinte, logo se vai esvaziar a mensagem. Essa ideia de não confrontar pessoas, ora, o Evangelho confronta, irmãos. Se você for observar o padrão bíblico de pregação do Evangelho, eu gosto de usar dois exemplos muito claros. O primeiro deles, João Batista. Carinhosamente dizia para a sua plateia: raça de víboras. Imagina, que igreja contrataria João Batista para pregar hoje? Convenção de avivamento. Pregador João Batista, era ele e os mosquitos. Ninguém viria. E o próprio Salvador Jesus, que confrontava duramente os fariseus e que confrontava os gentios também. Às vezes nós temos um olhar um pouco estranho para algumas narrativas das Escrituras. Quando Jesus encontra aquela mulher em flagrante adultério, talvez a ideia que tenhamos é que Jesus deu uma passada de pano, e não foi o que ele fez. Ele não permitiu que ela morresse, mostrando a graça. Ele apontou poderosamente para a graça, mostrando que aqueles que eram acusadores estavam cravados de pecados e que estavam tentando apedrejar uma pecadora só porque ela era mais fraca, não é porque ela era mais pecadora do que eles, é porque eles, pecadores, tinham poder de matar aquela pecadora, só por isso. Mas quando Jesus chega para aquela mulher, Jesus diz uma frase que estabelece um princípio muito forte que tratou no coração daquela mulher. Primeiro ele pergunta: cadê os seus algozes? Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. Então, nem eu te condeno. Tem muita gente que interpreta isso como Jesus fala: está tudo certo, ó. Que isso? Quando Jesus diz: vá e não peques mais, Jesus está dizendo: essa situação na qual você se colocou é fruto do seu pecado. E se você continuar na sua vida de pecado, o final é esse que você estava para experimentar agora, é a morte. Eu, o Salvador, estou te libertando das garras do pecado. Viva agora livre. É isso que ele está dizendo. Uma frase.
É que às vezes a gente olha meio simplistamente para tudo aquilo que estava acontecendo. Então veja bem, a cruz, esse Salvador que morreu, que traz essa mensagem que confronta, é o único que tem poder para salvar. A cruz, a mensagem da cruz não vai se amoldar. Olha o que o texto diz: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas Deus não se curva às exigências humanas. O evangelho da cruz não é como um restaurante self-service, onde nós entramos e escolhemos aquilo que nós vamos comer, e aquilo que a gente gosta mais e aquilo que a gente gosta menos. Como eu disse hoje pela manhã, se você é daquele tipo de crente que ao ler a sua Bíblia falou: esse versículo aqui é jóia. Não, esse aqui eu acho que não é bem assim não. Esse versículo, não, olha que salvação. Ah, mas esse outro aqui não. Olha, eu acho que esse versículo aqui é meio duro demais. Nós não podemos ler esse versículo, não podemos tratar disso. Se você é aquele tipo de pessoa que escolhe versículo para você acreditar, eu digo uma coisa para você: você não crê na Bíblia. Você crê em você mesmo. Você só está escolhendo os versículos que são mais ajustáveis àquilo que você crê. Você pode decorar inteiro. Quando nós falamos que nós cremos no poder do Evangelho, quando nós falamos que cremos nas Escrituras, nós cremos desde a primeira palavra de Gênesis até a última palavra do Apocalipse. Ela é a palavra de Deus, não é um self-service. Paulo está tratando isso no coração dos irmãos. Que negócio é esse? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou desse, eu sou daquele. Nós estamos unidos na cruz de Cristo, e a cruz anulou os nossos projetos. Paulo usa dois exemplos aqui. Ele fala que os judeus pediam sinais, mas Jesus recusou dar sinais para os judeus. Lá em Mateus 12, dos versos 38 a 40, diz: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eles pediram sinais para ver se Jesus era de fato o Cristo, mas Jesus diz: não, vocês estão esperando aqui que eu faça algo maravilhoso diante de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa: o sinal já foi dado pelos profetas, vocês não sabem, vocês não conhecem. Assim como o profeta Jonas esteve 3 dias dentro do grande peixe, e Deus o levou para salvar uma nação pecadora, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, e se levantará para salvar pecadores. Esse é o sinal. Assim como hoje a mensagem da cruz não é o que as pessoas gostam de ouvir, mas é a única que salva. Enquanto os judeus queriam milagres que confirmassem um Messias triunfante, os gregos, por sua vez, estavam atrás de discursos bonitos e elaborados, fundamentados em um sistema lógico, em um sistema filosófico. Se você tiver com a sua Bíblia ainda aí, abre lá em Atos 26, versos 24 e 25. O apóstolo Paulo estava defendendo a sua fé, falando do testemunho da sua conversão diante de Agripa e de Festo. Ao que Festo interrompeu o apóstolo Paulo enquanto ele narrava a sua conversão, porque ele não acreditava naquela mensagem da cruz. Ele falou: não pode ser verdade. Diz assim o texto: quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar. Outras versões dizem: as muitas letras o fazem delirar. A ideia de Festo aqui, o original para essa questão é assim: essa fixação sua no Evangelho está deixando você desorientado. Você está falando algo que não pertence à realidade vigente. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. A resposta polida de Paulo está dizendo: loucos estão vocês, que estão desprovidos da verdade e perderam o senso. Vocês perderam a capacidade de entender aquilo que Deus está fazendo. A cruz confronta tanto a religião quanto a filosofia,
tanto a busca de sinais, quanto o poder da sabedoria de palavras. A cruz anula toda pretensão humana de alcançar Deus pelos seus méritos próprios, pelos espetáculos, pela bajulação, pela razão. A cruz nos envergonha, mostrando que as nossas escolhas são muito ruins, e se não fosse Deus agir em nosso favor, nós estaríamos vivendo em divisões. Nenhum sinal espetacular, nem retórica persuasiva traz redenção, somente Cristo. E Paulo deixa bem claro, Cristo crucificado. Eu gosto muito dessa expressão, porque dentro do contexto em que Paulo escreve isso é muito importante. Logo à frente veremos que Paulo fala que prega Cristo crucificado, mas quando Paulo está dizendo isso, em primeiro lugar, Paulo traz a ideia de que, aqueles que dizem ser de Cristo e são de um outro Cristo, que não é esse Cristo aqui. Que o Cristo verdadeiro morreu na cruz do Calvário, não ficou correndo atrás de preferência humana. Cristo verdadeiro entregou a sua vida. O Cristo verdadeiro não ficava procurando boas palavras na sua mensagem. Inclusive, num dado momento, Jesus tinha acabado de pregar um sermão. Pedro chega para ele e fala: Jesus, sermão duro é esse, o povo está indo embora. Imagina você um sermão pregado por Jesus que afastava pessoas. Sermão duro, Jesus. Tem que dar uma melhorada. Já pensou em fazer umas aulas de homilética? Jesus, se eu pregar desse jeito, vai todo mundo embora. Jesus contemporizou com Pedro. Ele falou: é verdade, vou dar uma melhorada, vou comprar um aplicativo de Bíblia para dar uma estudada, ou então vou usar IA. É isso que ele falou? Ele falou: olha, quer ir embora também? Pode ir. Eu não vou mudar o conteúdo da mensagem. E é interessante que, olha a importância do confronto. O confronto de Jesus para com Pedro levou Pedro a perceber que ele estava flertando com a percepção do mundo para com o Evangelho. Pedro estava olhando e falou: olha, esse Evangelho, embora ele tenha efeito e poder, ele não é tão pragmático assim, ele não arrebanha pessoas. É interessante que logo após, alguns anos depois, Pedro prega tão duro quanto e 3.000 converte. Eu acho que naquele momento ele falou: estou com Jesus, é isso aí. Mas Pedro estava capitulando a percepção do mundo. Mas quando Jesus o confronta, ele falou: não, nós não podemos sair desse Evangelho. Nós não podemos sair diante do Senhor. Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Não é o espetáculo, não é a bajulação. A bajulação enche lugares, o espetáculo enche os olhos. Cristo enche o céu. Somente Ele. Nenhum sinal espetacular, nem retórica vai fazer aquilo que Cristo pode fazer. Somente Ele purifica a consciência. E daí vem a terceira verdade, que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus. Ele vem tratando disso. E aqui, em específico, Paulo está tratando com aquele grupinho que diz: eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Versículo 23, quando ele diz: nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para esses judeus. Irmãos, ao ouvir que o Messias foi crucificado, os judeus se remoíam no seu coração, porque era o Messias que eles aguardavam, com poder político, com força estatal. Eles aguardavam um Messias que iria destronar os líderes do Império Romano e iria conquistar. Era o dono do trono de Davi, é isso que eles aguardavam. Carruagens, exército, aquele negócio todo, pompa e circunstância. E de repente vocês vêm dizer que o nosso Messias foi pendurado no madeiro. Muito provavelmente saltou aos olhos dele aquilo que está em Deuteronômio 21, 23, que diz: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Como? Mas ele se fez maldição por nós. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para um judeu, a imagem da crucificação do Messias era um absurdo. O Messias deveria libertar e não ser executado. Mas o Senhor usa esta linguagem, essa figura, a cruz, para esmagar a lógica da retórica judaica. Para o judeu, o Messias deveria vir em glória, como nós já falamos. Não deveria ser crucificado no meio de criminosos. Da perspectiva judaica, a cruz significava fraqueza, humilhação, derrota.
Um Messias crucificado era algo ofensivo. Lembra aqui mais a imagem católica que nós temos aí do crucifixo e de Cristo na cruz do Calvário, né, nos remete a apenas um dos aspectos ali. Quando você vê em cima ali da cruz, aquele desenhozinho que está escrito INRI, né, Jesus Nazarenus Rex Judeus, né, em latim, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas não estava escrito só em latim, estava escrito em 3 línguas. Estava escrito em grego, que era a língua da filosofia, do conhecimento da época. Estava escrito em hebraico, que era a língua judaica. Aquilo ali não era uma declaração de localidade ou uma identificação pessoal. Isso aqui é o Jesus. Aquilo ali era uma acusação. Olha o que a gente faz com aqueles que vocês chamam rei. Aquilo era uma humilhação. Era o título, ó, esse é o rei de vocês. Aí, ó, onde ele está. Isso aos olhos dos judeus era aviltante. A cruz desafia toda expectativa cultural e religiosa. Por isso, ela é pedra de tropeço para os que confiam na sua própria justiça. Os judeus confiavam na justiça própria. E o seu Messias crucificado, isso os escandalizava. A ideia de ouvir sermões que glorifiquem a cruz faz com que muitos se escandalizem em seus corações, porque preferem o triunfalismo que afaga o ego, que confronta com a dura penalidade do pecado. A mensagem da cruz é loucura nos nossos dias. Falar de pecado, de inferno, falar que Deus vai condenar aqueles que são incrédulos, isso aí não é legal, não. As pessoas querem ouvir: você é o centro de Deus, você é o ponto fraco de Deus, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Tem um pregadorzinho aí, eu esqueci o nome dele, ainda bem. Ele chegou a dizer que nós somos iguais a Jesus em valor. Falando de Jesus, nós somos iguais a Jesus. Eu fico imaginando tamanha arrogância. Hoje o que enche lugares é aquela mensagem que acaricia o ego. O problema é que essa mensagem mantém o pecador no mesmo lugar que ele estava, só que agora confortavelmente. É a ideia de que Deus se associou ao seu pecado e vai te amar mantendo você no lugar de pecado. Muitos preferem o triunfalismo em vez da mensagem da cruz. Quarta verdade é que a cruz de Cristo, assim como ela é escândalo para os judeus, ela é loucura para os gentios. E aqui Paulo começa a tratar com o grupo de Apolo, sabe? Aquele pessoal da inteligência e tal. Nós pregamos o Cristo crucificado. Se ele é escândalo para os judeus, ele é loucura para aqueles que são apegados à filosofia. E aqui tem um contexto muito interessante. Lá nos tempos de Paulo, naquela época ali na região de Corinto, havia um grupo de pregadores itinerantes que eram conhecidos como sofistas. Eram pessoas que tinham uma grande habilidade. Eles se destacaram porque eles ensinavam arte, ensinavam retórica com uma persuasão admirável. Só que eles faziam isso em troca de pagamento. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, né? Como eu falei pela manhã, não há nada novo debaixo do sol. Nossos problemas continuam os mesmos. Eles faziam longos e belos discursos emocionais e com pensamentos elaborados. Os seus discursos eram belos, chamavam muito a atenção, eram cativantes. Eles mexiam com as emoções a ponto de produzir uma espécie de cegueira para com o evangelho que era pregado por Paulo. A mensagem deles era tão bonita, tão polida, mexia tanto com o seu ego, com as suas emoções, que aquela mensagem de dizer que eles eram pecadores, ela soava como uma mentira aos seus ouvidos. Não, nós temos valor, todos nós somos filhos de Deus. Você acha que Deus faria isso? Veja bem, quando Paulo lá no versículo 17 diz que ia tratar dos irmãos não com sabedoria de palavras, para não anular a cruz de Cristo, era disso que Paulo estava falando. Vocês estão acostumados com os sofistas, que ficam com esse discursinho bonito,
de frases de impacto que afagam o coração de vocês, mas vocês não perceberam que vocês estão ficando cegos para a verdade do Evangelho. Os sofistas exaltavam o discurso persuasivo. A cruz era rústica demais, era escandalosa demais. A cruz é contraintuitiva. Imagina, pastor, explicar para as crianças sobre cruz. Jesus, o Salvador, todo moído, sanguentado, esmagado. É melhor a gente pular essa frase. Mas a cruz aponta para como Deus observa o pecado. A cruz aponta para o castigo que nos aguardava. A cruz aponta para a seriedade e os riscos do pecado. Na mesma medida de que, em outra parte, ela aponta para a imensidão do amor de Deus, que castigou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário, no seu próprio Filho. Na verdade, irmãos, o apego ao discurso sofista acabava esvaziando a mensagem da cruz, assim como nós vemos hoje. Pregadores ou palestrantes enchem auditórios por troca de dinheiro e contam piadas e o povo ri. Lembrei de uma aqui, eu não devia lembrar, essas coisas eu não queria lembrar, mas a gente lembra, não era bom lembrar. De um que diz: Deus não vai deixar você ver nada que Ele não possa te dar. Que Deus é esse? Você vê um monte de coisa que Deus vai falar: não, isso aqui não também. Aquilo ali, não. E aí o outro, também não. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Deus não vai dar? Como diz a Bíblia, se teu filho pedir um ovo, você dá um escorpião para ele? Teu filho pedir uma faca, você fala: vai lá brincar com seus amiguinhos com a faca. É assim que você faz? Não, de jeito nenhum. De maneira alguma. Porque você não tem a capacidade de analisar essas coisas. Deus deixa você olhar um monte de coisa e você não vai ter. Deus vê. A gente contempla o pecado dia a dia no nosso mundo. Deus fala: não, isso aí não pertence a você. Isso não é conveniente a você. Mas essa mensagem é uma mensagem sofista, carregada de engano, em belas palavras. É um vidro de veneno com um rótulo muito bonito. Sabe aquele rótulo caprichado? Você fala: isso aí tem um grande valor. Mas cada gota é potencialmente mortal. Os gregos, amantes da sabedoria e da retórica, viram a cruz como uma loucura. É um fracasso total. Gente, não era melhor pregar um Salvador, rei, governando sobre a terra? Vai acontecer isso lá no final. Mas agora, espera um pouquinho, né? Mas agora ele veio humilhado. A pregação de um Deus crucificado parece um absurdo total para aqueles gentios. Não tem lógica, como é que a gente vai falar desse Jesus? Mas é essa mesma loucura que destrona o orgulho e revela a verdadeira glória de Deus. Então a mesma mensagem da cruz, ela destrona os pensamentos daqueles que eram de Paulo, de Pedro, e daqueles que eram de Apolo. Ninguém deles morreu por vocês, foi Cristo. Quinta verdade é que a cruz de Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Versículo 24 diz: mas para os que foram chamados, olha só, para o judeu ela é um escândalo, para o gentil ou para o grego ela é uma loucura. Mas olha como Paulo constrói isso aqui. Paulo está falando com a igreja, estava dividida, 4 partidos ali. Ele fala: mas para nós, perceba, nós não podemos fazer parte dessas divisões. Nós não somos assim. Nós somos unidos para essa cruz. Para nós, para mim, meus irmãos, para vocês, meus irmãos. Nós que fomos chamados, e ele delimita aqui, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto a mensagem escandaliza alguns, é loucura para outros, Deus nos tornou essa mensagem uma verdade. E aqui, Paulo nos fala da eficácia do Evangelho. Uma eficácia que não está presa à percepção popular, como o mundo vê. Mas uma eficácia que está presa à sabedoria e à soberania da ação de Deus
chamando pessoas ao entendimento. E Paulo usa uma palavra aqui muito interessante, que é nós que fomos chamados, ou para aqueles que foram chamados. A palavra grega traduzida por chamados aqui é kletos. Inclusive é parte da ideia de consolador, de paracletos. E kletos aqui não significa um mero convite. Não é assim, olha, Jesus está aí, vamos lá. Olha, vocês estão chamados a conhecer Jesus. A ideia não é de um mero convite. A ideia é de uma ação eficaz da parte de Deus por meio do Espírito Santo, que desvenda a verdade do Evangelho diante dos olhos das pessoas, de maneira que essas pessoas não podem resistir ao Evangelho e são efetivamente transformadas pelo Evangelho. O grupo dos chamados é o mesmo grupo mencionado por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 30. Quem são esses? Paulo diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Veja bem, o chamado, ele é efetivo para aqueles que Deus já havia predestinado desde antes da fundação do mundo. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O chamado faz parte de uma estrada que Deus pavimentou para a salvação, uma estrada que depende de Deus do início ao fim. É Deus quem elegeu. Na sua soberana sabedoria, Ele escolheu aqueles que Ele vai salvar. E porque Ele fez isso, no tempo e no espaço, Ele os chamou. Ele os convenceu com a verdade do Evangelho. E porque esses chamados eficazmente foram chamados, eles foram justificados pelo sacrifício da cruz de Cristo. Agora eles entendem. Não é mais escândalo, não é loucura. E esses vão ser glorificados. Esses vão ser aqueles que vão estar lá diante do Senhor, cantando, igual nós cantamos aqui: alvo mais que a neve, no sangue fomos lavados, e agora estamos mais alvos que a neve. A cruz é o meio pelo qual o poder e a sabedoria de Deus se revela àqueles que Ele decidiu alcançar, irmãos. O Evangelho é a boa notícia de Deus para quem ouviu a má notícia. E a má notícia é que nós somos pecadores. E a má notícia é que sem Cristo nós estaríamos condenados. A má notícia é que de fato existe um inferno onde Deus irá condenar o diabo, os seus anjos e todos aqueles que, presos na incredulidade, não entregam o coração ao Salvador. A má notícia é que nós estamos divorciados com Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando nós entendemos a má notícia, nós recebemos a alvissareira notícia do Evangelho. E a boa notícia é que Cristo, o Filho eterno do Deus eterno, morreu na cruz do Calvário para redimir pecadores. Sabe aquele castigo que eu merecia, que você merecia? Qual é o salário do pecado? A morte. Lembra que nós falamos sobre salário? Salário é a justa paga por aquilo que foi realizado. Então a justa paga pela forma como eu vivo a minha vida é morrer. Cristo recebeu o nosso salário. Cristo recebeu o nosso castigo. A cruz revela tanto a ira quanto o amor de Deus. A cruz revela tanto o desprazer de Deus em que vivamos em pecado, quanto a enormidade da graça. Não há sabedoria humana que se compare ao que foi revelado por Deus na cruz. Enquanto a sabedoria humana pode encantar pessoas, impressionar pessoas, ou até mesmo convencer pessoas, o Evangelho da cruz pode converter pessoas, salvar pessoas, trazer nova vida, transformá-las em novas criaturas. A cruz revela a sabedoria transcendente que redime a vontade e que transforma a mente. Lembra? Paulo diz que teremos a mente e o coração guardados em Cristo Jesus.
É a cruz que faz isso. A sexta verdade, irmãos, para nós terminarmos, e aqui nós estamos nessa caminhada desse estudo, é que a cruz não é apenas sabedoria e poder de Deus. Ela vai além. Ela é uma sabedoria que envergonha a sabedoria do mundo. E ela é uma fraqueza que demonstra a força do Deus eterno. E o versículo 25, Paulo traz aqui um conceito que talvez seja estranho aos nossos ouvidos na primeira vez que o ouvimos. Que ele diz que porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Ele usa dois termos aqui que, aplicados a Deus, a gente ficaria meio com medo, né? Loucura, fraqueza de Deus. O que Paulo queria dizer quando ele fala sobre uma suposta loucura de Deus? A loucura de Deus é salvar pecadores pela graça. Não tem mérito nesse pecador, não adianta o que você faz. Lembra que ele diz a Romanos? Não importa quem corre, não importa quem quer. Importa que Deus use da sua misericórdia. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa qual a nação. Não importa se ele é bonito ou feio, alto ou baixo. Não importa o seu status. Não importa a sua sabedoria, a sua inteligência. Não importa a sua moral, a sua ética. E às vezes a gente se confunde nisso também, viu, irmãos? Às vezes a gente é meio moralista nos nossos conceitos. Aquela é uma boa pessoa. Pastor, conhece, é uma boa pessoa, gente boa demais, só falta Jesus, falta tudo, irmãos. A Bíblia não diz que ninguém vai ser salvo por moralismo, se é uma boa pessoa. O nosso problema não é moral nem ético, sabia disso? Ele desemboca na moral e na ética, ele chega lá na moral e na ética. Nosso problema é interno, é pecado. É um coração, um punho cerrado contra Deus, esse é o nosso problema. Então, quando Paulo fala de loucura de Deus, o que ele está dizendo? A ideia é de que Deus salva pecadores pela graça. Não que Deus seja louco, mas o mundo vê essa mensagem do Evangelho assim. É simples assim? É simples assim. Na verdade, irmãos, o Evangelho é a máxima expressão da glória e da sabedoria de Deus. Porque o Evangelho envergonha os recursos humanos. O que o homem pode fazer para ser salvo? Além de se entregar ao Salvador? Nada. Lembra que eu falei que a salvação pertence a Deus do início ao fim? Na teologia nós chamamos isso de monergismo, onde Deus é o autor, o executor, o aplicador e o receptor da salvação. Tudo vem dele. Aí a gente, pastor, a gente só faz que a salvação seja necessária. Só isso. Somos agentes passivos. Eu costumo dizer que a salvação é um parto a fórceps, sempre. De gente que não quer nascer e o médico precisa tirar de lá de dentro. Não tem ninguém correndo para Deus, está todo mundo correndo de Deus. É Deus que vai buscar pecadores, é Ele que vai resgatar a gente no mundo. Isso é loucura. Cristo salva pecadores pela graça, por meio da pregação do Evangelho. Não há mérito humano, não depende do discurso do pregador, depende de Cristo estender as garras da graça por meio do Evangelho. Ele vai salvar a gente pela boca de pregador dos mais eloquentes e pela boca de gente simples. Eu gosto muito da história, é uma história verdadeira, embora a gente use como ilustração. Depois você procura na internet sobre o Seu João, missionário Seu João. Quem conta essa história é o reverendo Ronaldo Lidório. E quando ele foi pregar numa aldeia indígena, no interior da Amazônia, depois eu vou contar rapidinho, depois você vê lá as histórias. Ele chegou lá para pregar o Evangelho, era uma aldeia não alcançada. Quando ele chegou lá, o povo estava limpando o terreno para fazer um culto. Mas como fazer o culto? Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Aí ele perguntou para os índios ali, quem pregou o Evangelho para vocês? Um missionário, Seu João. E ele foi lá na casinha do Seu João. Diz que a casinha, irmãos, ela estava escorada, uma palafita em cima de um pedaço de rio, 4 crianças dentro. Um homem que não tinha nenhum tipo de cultura. E quando ele se apresentou para o Seu João falou, olha, um missionário chegou. Não, o senhor que é missionário, Seu João. Eu vim pregar, o senhor já pregou. Mas como é que o senhor chegou aqui, Seu João? Seu João disse, olha, eu fui numa... O senhor perguntou para o Ronaldo Lidório, o senhor conhece conferência missionária? O senhor já ouviu falar? Ronaldo Lidório falou, eu já ouvi falar um pouco sobre conferência missionária. Eu estava lá em Tefé.
E um homem pregando o evangelho lá, pregando da palavra de Deus, e falou: olha, precisa de alguém para ir pregar numa tribo indígena lá, e ninguém foi. Eu falei: ah, Senhor, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas se o Senhor me ensinar a ler, eu vou. E o seu João começou a aprender a ler, sabe aonde, irmãos? Na Bíblia. O único livro que ele leu na vida inteira. E como ele aprendeu a ler, ele foi lá e pregou o evangelho para aquelas pessoas. Ronaldo Lidório disse que a situação ali era tão calamitosa com as crianças. Ele falou assim: seu João, isso é uma loucura. Aí o seu João respondeu para o Ronaldo Lidório assim: meu pastor, eu descobri, meus filhos têm um tesouro. O Ronaldo imaginou assim: deve ter achado ouro aqui, deve estar escondido debaixo dessa casinha aqui. Sabe qual era o tesouro do seu João? Ele falou: os meus filhos viram o que Deus pode fazer, e isso ninguém vai tirar deles. Não importa o nível intelectual, os diplomas do pregador, o que salva é o poder de Deus, na boca de quem Ele quiser usar. Ah, pastor, por que você estuda então? Para a glória de Deus. Ele chamou, deu recurso, você vai estudar, irmãos. Se você não fizer bom uso dos recursos que Deus colocou sobre você, é pecado. Deus derramou o talento, você vai multiplicar o talento. Mas o dia que você confiar nisso, irmão, o evangelho é o poder da graça de Deus sobre nós. E veja bem, o evangelho não é um aprimoramento moral, não é uma mudança de comportamento. Tem muita gente também que se conforta mudou o comportamento, tá bom. Não vestia isso, agora veste, não fazia isso, agora faz. Tá. Não é isso. O evangelho é nascer de novo, por meio do poder de Deus em Cristo Jesus. E tudo isso pela simples mensagem da cruz. Mas Paulo usa um outro termo, diz que o evangelho também é fraqueza, ou melhor, que Deus tem uma suposta fraqueza. O que seria essa suposta fraqueza de Deus? A suposta fraqueza de Deus é Cristo no Calvário, irmãos. É Deus que está lá. Lembra? Para os judeus isso era o quê? Um escândalo, um escárnio, um tapa na cara deles. Cristo vencendo o poder do pecado na sua morte, isso era uma ideia de fraqueza. Só que a graça manifesta na cruz, que é escândalo para aqueles que são orgulhosos, é a glória de Deus salvando aqueles que foram alcançados. É na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado. Eu gosto muito essa letra, tem uma teologia. Eu olhei para a cruz e eu vi o que? O meu pecado estava castigado lá no Salvador. Pela fé os meus olhos foram abertos. E agora eu ando na luz do Senhor. Na cruz, aquilo que parecia derrota se mostrou como uma verdadeira vitória. O que Paulo estava dizendo aqui é que aquilo que aos olhos das pessoas era uma fraqueza, na verdade era Deus vencendo o mundo, entregando o seu Filho amado por nós. Ali havia vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno, vitória sobre o mundo, vitória sobre a morte. Mais à frente, no capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer, ou melhor, até nos versículos anteriores, Paulo vai dizer: cadê o poder da morte? Sabe qual era o poder da morte? Quando ele chama de aguilhão, o que aprisionava-nos à morte, o pecado. Mas Jesus venceu na cruz, Ele destruiu o poder da morte. A morte já não mais nos prende. Então não é fraqueza. Aquilo que as pessoas consideram uma fraqueza de Deus é força de um Deus que nos envergonha, vencendo tudo e todos pela morte do seu Filho. Naquilo que o mundo entende como fraqueza da cruz está a força da salvação. O eterno que se fez carne, que habitou entre nós, entregou-se como oferta em nosso lugar, para nos livrar das garras, da condenação e dos efeitos do pecado. Fraqueza, irmãos? Jamais. Vitória, uma escandalosa vitória. Paulo escreve isso aos Colossenses, quando ele fala: olha, lá naquela cruz foi pregado naqueles cravos um escrito de dívida que era contra nós. Nós éramos devedores.
E não era com o diabo não, viu, irmãos? Tem gente que imagina que tinha uma notinha, sabe? Quem é mais antigo vai lembrar de comprar fiado, uma notinha, né? Como se estivesse na mão do diabo. Não, nós éramos devedores de Deus mesmo. Nosso castigo, a nossa questão era com Deus. O escrito de dívida foi cravado. E Deus, em Cristo, triunfou sobre ele. E veja bem, na cruz, os principados, as potestades foram despojados. A Bíblia diz que Deus os expôs publicamente e sobre eles triunfou. Não é fraqueza, é vitória. Não é loucura, é sabedoria. Não é fraqueza, é força. A loucura de Deus vence todas as pretensões humanas de autojustificação. É a graça sobre o mérito. A fraqueza de Deus manifesta na morte de Cristo, derrota o pecado e o poder da morte. É a graça e não a força. Lembra do texto? Não por força, nem por violência. Mas por quê? Pelo Espírito. Meus irmãos, a mensagem da cruz é um chamado à unidade. Paulo está tratando com todos os grupos da igreja que achavam que podiam ter mérito na sua perspectiva de pensamento, quando ele diz, olha, a cruz é que nos uniu. Onde Cristo é exaltado, não há espaço para partidos, para vanglória, para divisões. A cruz nivela todos ao pó e depois os une como um só corpo em Cristo Jesus. A verdadeira identidade da igreja está na cruz. Já falei isso, a nossa identidade não está em sermos presbiterianos, não está em sermos reformados. Embora tudo isso aponte para algumas coisas, mas a nossa identidade está em que morremos na cruz e recebemos vida com aquele que da cruz foi tirado e ressuscitou. Essa é a nossa identidade. Onde a sabedoria e a força humanas se mostram incapazes, sem poder, o Redentor Cristo se mostra poderoso e vencedor. Por meio da cruz de Cristo nós fomos unidos a Ele e ao Pai. O Espírito aplica essa obra em nós. Eu quero propor para vocês 4 atitudes práticas rapidamente aqui. Primeiro, é importante que nós entendamos que a salvação é só por meio do Evangelho. Não adianta ficar correndo atrás de discurso de palavra, de ideologias, de teologias. É Cristo e esse crucificado. A sabedoria de Deus é para aqueles que creem nele, e ele vai se revelar a nós. Segundo, a cruz é o poder e a sabedoria de Deus para mim, para você, e sobre mim e sobre você. Ao mesmo tempo que nós recebemos a graça que da cruz emana, nós somos exortados a confiar no poder do Deus que ressuscitou seu Filho dentre os mortos, e que também nos levantará nele. Terceiro, rejeite, presta atenção nisso, irmãos, rejeite qualquer pensamento, qualquer mensagem barata que não esteja centrada no Evangelho. Pode ser gostoso de ouvir, mas é um bom rótulo para um vidro de veneno. Qualquer gota é mortal. E por fim, ame a mensagem da cruz. Cantamos aqui, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. O triunfo dessa cruz é meu gozo, é minha alegria. Sabe por quê? Um dia, no lugar da cruz, que era nossa, receberemos uma coroa que era dele. Ou melhor, que é dele. E ele nos levará para si. Ame a mensagem da cruz, que por meio dela nós fomos salvos. Olhe sempre para Jesus. Quando nós olhamos para o cerne do Evangelho, nós não perdemos tempo com separações, com divisões. Nós, de fato, focamos no nosso real problema, que foi resolvido, pago na cruz do Calvário. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Nós só temos que te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tua bondade extrema sobre nós, tua misericórdia profunda, os teus laços de amor que conquistaram o nosso coração. E nós queremos lhe pedir, Senhor, que a nossa vida esteja centrada na mensagem da cruz. Que o poder do seu Evangelho transforme de fato nossa mente e coração e nos dê sossego na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.